Olá, amigas e amigos que nos honram acompanhando esta reflexão, que ficará disponível também no YouTube futuramente. Hoje vamos levar uma reflexão sobre o progresso. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, onde ele levanta 10 troncos de leis que, a partir dali, devem ser aprofundadas e detalhadas e expandidas, mas 10 principais leis. E uma das leis é a lei de progresso, nos mostrando que tudo na obra divina progride. Não só os seres vivos, como nos traz aí Darwin na evolução das espécies, não só o ser humano, se nós olharmos desde a primitividade, o progresso que o ser humano já desenvolveu e está longe, mas muito longe ainda do ápice, o globo terrestre evoluiu. E se a gente olhar aí pelos estudos que nos trazem os geólogos e outros pesquisadores, nos mostram a evolução do próprio globo terrestre. Se você estudar a obra Gênesis de Kardec, você vai ver a riqueza de recursos que o codificador da doutrina espírita nessa obra nos traz, nos apresentando a evolução do globo, as condições para que recebesse os seres humanos e assim por diante. Então, a evolução, o progresso não está afeto só aos seres humanos, está afeto a tudo na natureza. Tá? Mas para os seres humanos, a Terra assume um papel especial. Como nos diz Joana de Anges no livro Joana de Anges Espírito, psicografia de Valdo Pereira Franco, no livro Evangelho, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, Joana de Anges trabalha muito essa questão da psicologia nas suas obras, principalmente. Joana nos traz a seguinte colocação: o mundo, examinado sob a ótica teológica, à luz da psicologia profunda, é um educandário de desenvolvimento dos recursos espirituais do ser em trânsito. Estamos em trânsito para o reino dos céus. Nós tanto sonhamos com o reino dos céus, né? O que nós estamos dizendo é que a Terra é um educandário. Nós temos falado frequentemente, usado nas nossas falas, temos usado a Terra como uma escola. E, relembrando, falamos que o lar é a sala de aula dessa escola. Portanto, nós temos aí o papel do progresso que devemos empreender. Mas para a gente empreender progresso, é preciso que a gente saia da área de conforto, né? Que a gente, eu costumo dizer que é preciso que a gente fique inconformado. Mas não é aquele inconformismo de reclamação, de lamúria, de lamentações. É inconformado com a situação e buscar uma situação mais além. Eu costumo até dizer que não fosse os inconformismos de cada época dos seres humanos, talvez a gente ainda estivesse polindo pedra, citando. Mas muitos não entenderam essa necessidade do progresso e o papel da vida. E acham que a vida é só estamos aqui para viver, passar a vida, levar, aproveitar os prazeres, dar vazão aos instintos principalmente primitivos, causando consequências às vezes, muitas vezes e mais frequentemente desastrosas e assim por diante. É preciso que a gente saia da zona de conforto ou da zona de interesse, porque às vezes atrapalhamos o progresso porque ele, além de nos tirar da zona de conforto e nos obrigar a ir além, progredir um pouquinho, nos convidar ao progresso, ele pode afetar os nossos interesses. E, via de regra, muitas questões que acontecem nesse patamar de atrapalhar o progresso ocorrem por causa dos interesses. Né? E nós vamos ver um pouquinho disso também. Né? Então, a cada etapa, nós vamos recebendo balizas novas, patamares novos para o nosso progresso. Se você observar,
com bastante cuidado, nas nossas escolas acontece isso. A cada ano letivo você tem um novo patamar de conhecimento a ser absorvido nas nossas escolas. E assim é na vida. O problema é que muitas vezes nós gostamos de ficar na zona de conforto, e não dá. Não dá, senão não progredimos. A finalidade é uma escola, e se estamos numa escola, temos que avançar, temos que desenvolver, temos que ir atrás. Então, a nossa intolerância, as nossos comodismos e os nossos, às vezes, interesses pessoais, particulares, ou às vezes de alguns grupos, atrapalham o progresso. E muito mais isso é perceptível no progresso espiritual. E aí eu vou pegar o próprio livro que eu citei, até vou colocar aqui, eu já até postei no meu perfil no Facebook, eu já coloquei esse livro lá como sugestão de leitura. Mas eu faço uma correção, não é sugestão de leitura, não. É sugestão de estudo. Essa obra tem que ser estudada com profundidade pelos recursos que a autora espiritual, com auxílio de Valdo Pereira Franco, nos traz. E mostrando esse nosso comodismo, esse nosso lado sombrio dos interesses que atrapalham o nosso progresso, diz a autora, a sombra coletiva sempre impõe aos homens e mulheres que lhe padecem as injunções mediante aquela que lhe é própria? A disputa pela conquista dos lugares transitórios de proeminência e o domínio no concerto social e na cultura de cada época, elevando os pigmeus atormentados, olha, se elevando os pigmeus atormentados, somos pigmeus quando atrapalhamos o progresso e quando não buscamos o progresso, os pigmeus atormentados que se notabilizam pelas excentricidades e astúcias. Já tinha lá atrás, na primitividade, na época do Cristo, e antes, e agora, não tem? Os pigmeus que se notabilizam pela excentricidade e pelas astúcias, perversidades ou heranças ancestrais para deslumbrados e iludidos. Porque quando estamos focados e atrapalhando o progresso, achando que estamos nos dando bem, defendendo algum interesse passageiro, nós estamos iludidos, porque estamos fora da realidade e da verdade. Muitas vezes sob os camartelos de frustração, porque todo esse processo que atrapalhamos, que nos conduzimos, que deixamos à sombra, que nos persegue da ignorância, atrapalhar e colocar os nossos interesses acima do progresso, dos interesses do progresso, isso nos traz frustração, vazio existencial, tormentos e ambições desmedidas, diz a autora. Portanto, se atrapalhamos o progresso e se não buscamos o progresso em nós e na nossa volta, é porque nós estamos aí absorvidos ou nos deixando levar pela sombra das perturbações, da ignorância, principalmente pela sombra da ignorância. O progresso não para, mesmo que a gente atrapalhe, ele ocorre, porque ele está como uma lei divina, e as leis divinas vão funcionar de uma forma ou de outra, cedo ou tarde. Nós somos obrigados a encarar e enfrentar os desafios e progredir. O progresso é uma exigência cósmica. Então nós temos que trabalhar. E ele se dá em duas áreas, intelectual e moral. Kardec vai tratar disso, eu não vou tratar da pergunta especificamente, mas só para lembrar e convidar ao estudo dessa pergunta, a pergunta 780 do Livro dos Espíritos, onde ele trata, e ele faz 3 perguntas ali, na realidade, mantendo a numeração 780, tratando desse assunto do progresso intelectual e do progresso moral. A ciência desvenda, revela as leis da matéria, as questões da matéria. E eu costumo dizer que a ciência não cria. A ciência tira o véu da ignorância de cima de algumas leis, de alguns componentes e coisas desse gênero e faz os arranjos necessários. E obtém aquilo que nós temos hoje, que chamamos de progresso ou de conquista da ciência, e assim por diante. Então a ciência, as descobertas que ela faz, é desvendar. As leis estão aí.
Não é porque Newton descobriu a lei da gravidade que a gravidade passou a existir, ela sempre existiu. Nós é que, às vezes, não nos damos conta disso. Então, as leis já foram criadas por Deus, regendo a matéria. A impenetrabilidade dos corpos para o nosso mundo, em outros mundos é diferente. Em outros níveis vibracionais é diferente. Tanto que a gente diz, né, que os fantasmas e os espíritos atravessam paredes, porque eles não estão sujeitos para o nosso mundo à lei da impenetrabilidade. Então é preciso que a gente perceba essas questões. As leis já estão aí. Nós precisamos aprender, entender, e é assim que nós vamos fazendo, e é assim que a ciência faz. Então, as descobertas vão avançando à medida, através das teorias, inicialmente, depois das comprovações e das confirmações e da sua aplicabilidade. E se a gente olhar o que a ciência nos trouxe nos últimos tempos, nós estamos aí usufruindo, trazendo facilidades e conforto, né? Apesar de que alguns, ainda assim, com tudo que a ciência nos trouxe, e ela sofreu atrapalhos lá mais atrás, principalmente na Idade Média, porque ela estava muito sujeita às filosofias, às religiões dominantes da época, né? Alguns cientistas correram o risco de ir para a fogueira, né? Foram perseguidos, tiveram que se retratar. Então sempre teve aqueles que atrapalharam o progresso da ciência. Por quê? Porque tinham interesses afetos nisso. E porque tinham que se mostrar ignorantes, né? Porque muitos, em todas as épocas, temos aqueles que se acham donos da verdade. Quem é dono da verdade, se alguém descobrir que ele não é dono da verdade, está tirando seu status. Então é preferível atrapalhar e prejudicar o andar da ciência. Outros se mantêm, preferem se manter na ignorância, né? Apesar da ciência provar uma série de questões, é mais fácil ficar na ignorância. Tem gente achando que a Terra é plana. Os terraplanistas por aí dizendo isso. Mas o nosso objetivo não é falar de ciência, então é falar das questões filosóficas religiosas, que tratam das questões morais, das leis morais. Não quer dizer que o ser humano não esteja afeto às leis da matéria. Estamos afetos à lei da gravidade, à lei da impenetrabilidade, todas as leis da matéria. Mas estamos mais afetos às leis morais. A matéria nos desenvolve inteligência, mas a inteligência, conforme trata, depois vocês dão uma olhadinha na pergunta 680 do Livro de Espíritos, ela é instrumento, ela é recurso, ela não é finalidade. A finalidade é desenvolver a moral, os valores do coração, desenvolver sentimentos. Por isso Jesus resume a lei em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então nós estamos aqui desenvolvendo a inteligência para usar essa inteligência no discernimento para fazermos as escolhas apropriadas nas questões de sentimentos, das relações, dos nossos comportamentos e assim por diante. E para oferecer à inteligência os recursos necessários para que ela possa fazer discernimento, e nós já demos um bom salto em inteligência, quem oferece esses recursos são as filosofias, principalmente as filosofias religiosas. Aquelas que tratam da psique também trazem alguns recursos, é claro, mas as filosofias religiosas que nos trazem, nos falam das leis morais. Também, assim como a ciência não cria as leis, não criou a lei da gravidade, apenas entendeu a gravidade, a lei da gravidade, as leis morais também não são criação nossa. São leis divinas que nós vamos, à medida que vamos tomando conhecimento, deixamos a ignorância de lado e vamos conhecendo essas leis, deixando de ser ignorante delas. Mas ao conhecer as leis, assim como as questões da matéria, nós vamos teorizando, vamos confirmando e vamos aplicando em nossas vidas, as leis morais precisam ser aplicadas. E Deus também, da mesma forma que conhecimento para a ciência foi colocando no homem os recursos necessários e balizando a cada época pontos diferentes para o progresso da ciência, também nos trouxe principalmente e especialmente para o progresso dos valores do coração, nos mandando desde os primórdios lá, ele foi nos apresentando gradativamente aquilo que ele esperava ou que era preciso para que a gente atingisse o futuro. Portanto, vou pegar mais um trechinho aqui da obra para incentivar vocês a irem atrás dessa obra. Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda de Joana de Andes de Espírito, psicografia de Valdo Pereira Franco. Trechinho: não houvesse a vida futura,
nenhum significado existiria em sua vida. Em todas as vidas, no esforço hercúleo para erguer o ser humano do seu primarismo e recomendar-lhes a incessante luta pela transformação moral. Se não há vida futura, o que está nos dizendo Joana? Sem a vida futura, sem um futuro, não temos nada. Se não temos futuro, vamos fazer o quê? Por que sermos bons? Por que dedicarmos esforços para dominar nossas paixões, nossos instintos primitivos e assim por diante? É isso que ela está dizendo. Sem a vida futura, não há finalidade. Então, a vida futura é a base. E eu acho que isso nós já temos, a convicção de que a alma sobrevive ao túmulo. Claro que há umas variantes quais as condições depois. Jesus já disse, as condições são de acordo com as nossas obras. Então é preciso que a gente vá buscando atingir esses saltos. E no progresso, como o progresso não dá saltos, o processo é gradativo. Então Deus vai mandando as lições conforme nós estamos capacitados para absorver. Assim como numa sala de aula, o primeiro ano tem um conjunto de matérias a aprender, o segundo ano outro conjunto e assim por diante. Quando entra no ensino médio, esse volume aumenta das necessidades de conhecimento a serem adquiridos naquela época, porque já veio a base. Então Deus foi nos mandando a base através dos profetas, dos filósofos da antiguidade. Mas no momento apropriado Ele nos mandou Jesus. Mas como falamos no início, sempre tem aqueles que, por alguma razão, não querem saber do progresso. Ele vai ocorrer. Mas não querem saber e ficam atrapalhando. E será que teve alguém atrapalhando o Cristo? O trabalho de Jesus? Principalmente aqueles que se achavam donos da verdade, donos das questões religiosas, e não porque eles realmente achassem que fossem conhecedores profundos da verdade, mas que aquilo que Jesus estava trazendo, mudando o patamar do conhecimento moral, dos valores, da relação com o Criador, já não mais um pai carrasco, um Deus carrasco, mas um pai amoroso e bom, isso incomodava o status deles de doutores da lei. E eles, os fariseus, que os existem e sempre existiram em todas as épocas, tentaram atrapalhar. Incompreendido e assediado pela astúcia e perversidade, nos diz Joana de Anjos na obra citada, perseguido tenazmente, jamais deixou de atemorizar e desviar-se, deixou-se atemorizar e desviar-se do objetivo para o qual veio. Jesus tinha todo o conhecimento, então ele não tinha medo do que podia acontecer com ele, porque ele sabia da vida futura, sabia da sobrevivência da alma e sabia do compromisso que ele veio à Terra, o objetivo que ele veio. Então ele foi em frente, ele não se percebeu, não preocupou-se. E qual era a acusação que faziam contra ele? Já que ele fazia coisas ditas miraculosas, curava pessoas, afastava obsessores, dava capacidade de andar para paralíticos, dava visão a cegos, fazia essas coisas impressionantes. E qual era a desculpa para persegui-lo? Daqueles que eram contra o progresso porque perderiam seus status de doutores da lei, de donos da verdade. Ele era representante do Satanás. Por isso, ele era perseguido. Mas não era por isso, exatamente. Essa era a desculpa. Era porque, para sair da zona de conforto, os fariseus precisavam reconhecer as suas limitações, a sua ignorância. E será que nós temos isso ainda hoje? Será que nós ainda vivemos isso ainda hoje? Sem dúvida nenhuma. E aí até eu pego mais um trecho aqui dessa obra, porque esses trechinhos eu vou até ler, né? Esses trechinhos vão nos convidando a estudar esta obra. Não é ler, é estudar. Diz um trechinho, o farisaísmo permanece nos relacionamentos humanos com as suas várias máscaras, ferindo ou tentando dificultar a marcha dos homens idealistas.
Os fariseus de todas as épocas. Daqueles que estão construindo a nova sociedade para um mundo melhor no futuro. Será que Joana tem razão? Aconteceu isso com Jesus? Acontece isso ainda hoje? Sem dúvida nenhuma. Acontece ainda hoje essa questão do farisaísmo. Em todas as épocas. Então Jesus teve as suas dificuldades, foi crucificado, mas deixou as lições para a eternidade. Mesmo com as perseguições de tudo o que aconteceu, crucificado, seus seguidores depois perseguidos, presos, mas mesmo assim, a verdade prevalece. Os valores prevalecem. E Jesus mudou a história da humanidade em antes dele e depois dele. Nenhum ser que tenha deixado obras homéricas escritas conseguiu mudar a história da humanidade antes de si e depois de si. Só Jesus. Porque a verdade prevalece e a verdade é determinação divina. É prescrição divina, então não tem erro. Mas era preciso continuar os estudos. Era preciso desenvolver. E Jesus prometeu um novo Consolador. E aí, 1800 e poucos anos após o Cristo, veio a doutrina dos Espíritos. Pasmem os senhores e as senhoras que nos assistem. Kardec, que teve o papel de codificar a doutrina dos Espíritos, foi perseguido, foi difamado. Eu acho que ele só não foi para uma cruz porque a doutrina não era dele, era dos Espíritos. Aí os caras não conseguiam pegar os Espíritos para crucificar. Senão teriam crucificado. Eu até acredito que se Jesus viesse naquela época, até hoje, voltasse aqui, era capaz dele ser crucificado. Porque provocar os donos do poder, provocar aqueles que se consideram donos da verdade, saírem da zona de conforto e perceber que ainda são ignorantes, porque todos nós ainda somos ignorantes, o único dono da verdade que veio por aqui foi Jesus. Absoluta verdade. O maior de todos. Teve outros com mais níveis, outros níveis da verdade, mas com uma verdade completa, somente Jesus. Então veio a doutrina dos Espíritos, trazida por Kardec. Foi perseguido. Inclusive, obras de Kardec foram queimadas pela intolerância em Barcelona. Na Espanha, um livreiro pediu obras de Kardec e ele mandou 500 obras e foi preso lá por ordem de um bispo de Barcelona e as obras foram queimadas. Mas como tudo, Deus não cria o escândalo, mas usa o escândalo para educar, aquilo ali serviu de propaganda para a doutrina espírita na Espanha. Portanto, a intolerância de todas as épocas. O que dizem das casas espíritas? Vocês já ouviram? Muitas vezes as pessoas dizem, vocês já leram folhetos de outros fariseus de todas as épocas, achando que as suas crenças religiosas são a única verdade? Cada um tem um pedaço da verdade. Nenhuma religião tem toda a verdade. Quem tinha toda a verdade era Jesus, e nós ainda não decodificamos Jesus por completo. Portanto, então a doutrina do Espírito vem trazer um passo a mais, uma baliza um pouco além, para auxiliar a humanidade pela misericórdia e bondade de Deus, está nos planos de Deus. Então, o que se diz da doutrina espírita? Que a doutrina espírita trata com o demônio. Jesus tratava com Satanás, nós também, nós espíritas, tratamos com o demônio. São as intolerâncias de todas as épocas. O triste disso é que com tudo isso, até cristãos fazendo isso, é triste. Por quê? Uma vez eu recebi um profetozinho de uma certa religião dizendo que o espiritismo era coisa do demônio. Eu ri. Porque as pessoas falam sem se dar ao trabalho de conhecer. Os fariseus da época do Cristo não procuraram conhecer a mensagem de Jesus. Tiveram acesso a ela. Mas antes de julgar, buscar conhecer, para ver se tinha fundamento o seu pensamento, se era o Satanás realmente que Jesus estaria a serviço de Satanás. A doutrina espírita também. Tem muita gente que não fala de doutrina espírita. É triste. Mesmo depois de Jesus tendo sido perseguido, os próprios cristãos de várias bandeiras, às vezes perseguindo outros cristãos, porque a doutrina espírita está vinculada ao Evangelho de Jesus, não se dão ao trabalho de ler uma obra para verificar. Se é o demônio que está pregando através de Kardec e através dos espíritas, esse demônio é meio burrinho. Porque ele manda a gente amar a Deus.
Jesus é mestre, modelo e guia. Deus é o Senhor do universo, é Pai amoroso e bom. O demônio está fazendo propaganda para Deus através da doutrina espírita. É porque nós não saímos da zona de conforto, ou nos consideramos donos da verdade, ou temos medo de perder alguns status. Portanto, é mais fácil, ao invés de estudar e de procurar entender, sair por aí fazendo besteira. Mas mesmo assim a doutrina espírita progride. Cada filosofia religiosa tem o seu papel, respeitamos. Mas a doutrina espírita vem esclarecer coisas que Jesus não esclareceu, cumprindo o que ele mesmo prometera, para relembrar todas as coisas e esclarecer. Para relembrar o que eu tenho dito e esclarecer todas as coisas. Portanto, é preciso que nós aprendamos de uma vez por outra. Não somos, ninguém detém toda a verdade. Então, se queremos ampliar o conhecimento da verdade que liberta da ignorância, liberta da sombra que nos persegue e nos perturba, é preciso que a gente saia da zona de conforto, saia do orgulho de achar que sabemos tudo. Eu até costumo dizer que tudo que nós temos estudado de Jesus na humanidade, nós não sabemos 20% de Jesus. E nos achamos proprietários dele, donos dele, e que sabemos tudo, não sabemos. Estamos aprendendo. Então é preciso, com essa mensagem, é preciso, o que eu quero trazer para todos, é a consciência de que precisamos ter a mente aberta para ir atrás de estudar, de aprofundar, de estabelecer em nós o progresso, principalmente o progresso moral, porque queremos um mundo melhor. Queremos um mundo de paz. Mas se não construirmos dentro de nós, através da busca da verdade que nos liberta, e a verdade está na obra divina e nas suas leis, principalmente, especialmente, para o encaminhamento da paz, está nas leis morais e na sua vivência, no seu cumprimento, é preciso que a gente saia da zona de conforto e vá atrás de buscar e ampliar conhecimento. É preciso que a gente se mexa. Vocês estão vendo alguns livros aqui atrás de mim? É isso. Nós temos que nos mexer. Você acha que eu sei tudo isso que está aqui? Eu já li. Alguns eu já estudei. É muito, é grande, é imensa a obra divina, é maravilhosa a obra divina. Mas se ficamos acomodados e impedindo, tentando impedir o progresso, não vamos impedir. A obra divina ninguém impede. Mas se ficamos acomodados, nós não progredimos. O mundo progride, as pessoas progridem. Mas alguns ficam retardatários. E aí ficam afetos aos sofrimentos, às consequências. Te dei oportunidade, você não aproveitou. Agora as coisas vão ser um pouquinho mais difíceis para ti, para ver se você aprende. É o que acontece nas nossas escolas com os filhos que reprovam. Então, a mensagem aqui, para finalizar, é que a vida é de progresso. Temos que parar de achar que somos donos da verdade. E quem ainda não estudou a doutrina espírita, não precisa virar espírita. Mas já busca conhecer para você entender melhor Deus, o Cristo, e entender melhor você, a vida e a vida futura. Qual é o nosso futuro depois? Qual é? Como estaremos? Seremos anjos ou não um dia? Ou vamos para um tal de inferno? Precisamos responder essas questões. E a doutrina espírita responde essas questões. Então, em vez de achar que você é dono da verdade, e mesmo aqueles que já leram 10, 15, 20, são 20 anos espíritas, eu já estou há 26 e não sou dono da verdade. A verdade ainda está muito longe de compreendermos em profundidade. Mas se nós sairmos da zona de conforto, de achar que já somos dono dela, e irmos atrás de mente aberta, de buscar conhecer, e antes de criticar, podemos até criticar, você pode até ler a doutrina espírita, estudar e achar que não é aquilo para você e sem problema. Mas fale depois que você conhece. Não porque alguém disse que a doutrina espírita trata do Satanás. Já pensou se aqueles lá do passado tivessem achado que Jesus era representante do Satanás e tivesse esquecido Jesus? Não. Boa parte foi atrás e descobriu a riqueza que Jesus trazia, aquilo que ele oferecia.
A doutrina espírita também oferece uma riqueza imensa. Estude a doutrina espírita, conheça um pouco mais de Deus, compreender um pouquinho mais. Claro, não vamos saber tudo de Deus, é impossível. É impossível o incomensurável que é Deus, o ilimitado, caber dentro do limitado, dentro de uma vasilha, dentro de um recipiente, mas nós podemos aprofundar a compreensão de Deus. Temos recursos para isso já. E a doutrina espírita é rica nessa compreensão. Compreender Jesus. Compreender as explicações que nos trazem Emmanuel, que traz Kardec com auxílio de Espírito, nos traz Emmanuel em várias obras, nos traz Joana de Ângeles, nos traz tantos autores, nos trazem para decodificar aquilo que Jesus falou em parábolas. Porque a doutrina espírita veio relembrar o que ele tinha dito, esclarecendo, já estamos mais preparados, esclareceu outras coisas. E para a gente encerrar, eu trago aqui mais uma mensagem, que está um trechinho que está na obra citada, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Jesus, o homem nazareno, se deparou com essa terrível situação espiritual e cultural, enfrentando a hediondez e o crime, que são alguns dos disfarces da ignorância. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. A hediondez e o crime são disfarces, olha que frase bonita, da ignorância, quando predomina em a natureza da criatura. Então a hediondez e o crime que ainda vivemos no mundo, seja contra as religiões, seja contra o racismo, seja contra a classe social, seja o que for, são disfarces da ignorância. Por quê? Porque Jesus nos traz a lei do amor. Enquanto não aprendermos a amar, estaremos cometendo crime, cometendo hediondez e perturbando o progresso. Mas ele vai ocorrer conosco ou apesar de nós. A escolha é nossa. Vamos acompanhar o progresso, vamos sair da zona de conforto e ir atrás de aprender e principalmente consolidar o conhecimento na prática. Aprender a paciência, a tolerância, a compreensão, a indulgência, a benevolência, a fraternidade que compõem o amor e, na sua ação, a caridade. Só assim teremos um mundo melhor. Mas depende de cada um de nós sair da zona de conforto, sair da arrogância e orgulho de achar que sabe. Não sabemos quase nada. Mas estamos caminhando. Se não ficarmos estagnados, se buscarmos aprender, se abrirmos a mente para estudar. Tem tantos recursos trazidos pela ciência, pela filosofia, pelas filosofias religiosas e principalmente pela doutrina dos espíritos. E o Espírito de Verdade, que é o próprio Cristo liderando a codificação da doutrina espírita, numa mensagem ele vai dizer que Deus dirige aos vossos corações, aos nossos corações, através do Espiritismo, um supremo apelo: escutai-o. Mas quando a gente escuta as nossas sombras, nós não avançamos. Temos que escutar a voz do amor, trazida por Jesus, pelos Espíritos, trazida por Moisés, já lá na Antiguidade, trazida por Jesus e trazida pelos Espíritos, com auxílio de Allan Kardec. Este é o supremo apelo divino aos nossos corações. Vamos escutar e progredir. Agradeço a Deus, aqueles pela oportunidade de estar refletindo com vocês, a vocês que resolveram nos acompanhar nesta reflexão, o meu muito obrigado e que Jesus seja sempre a nossa inspiração. Muito obrigado, que Deus os abençoe a todos.